sozinho é ridículo. A gente não pode fazer nada. Meu negócio era o poder. Quando a gente não pode fazer nada, a gente avacalha. Avacalha se escolhendo. Não assumimos a nossa violência, não assumimos as nossas ideias, com o ódio dos bárbaros adormecidos que somos, não assumimos o nosso passado, todo o racismo passado de preguiça, de frente. Bonjour à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. Me chamo Paulo Máximos, sou psicólogo, trabalho com a perspectiva analítica de Carl Gustav Jung e aqui é o canal onde a gente se reúne para estudar e discutir o pensamento e a obra desse autor. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais esse nosso encontro. Bom, gente, como vocês já sabem, este canal, como o próprio nome já diz, Jung em Pauta, ele é um lugar dedicado principalmente à psicologia analítica. Ou seja, o meu trabalho, a minha formação, a minha especialidade, elas estão diretamente, profundamente e, como eu mesmo acabei de dizer agora, aqui na abertura, ligadas ao pensamento do Jung e as tradições que se desenvolveram a partir dessas mesmas ideias. Só que assim, também existe uma coisa que é muito importante e que quem estuda o trabalho do Jung acaba percebendo isso já logo de cara. A psicologia analítica, ela nunca viveu isolada, porque ela também sempre dialogou com outras áreas do pensamento. Ou seja, o Jung, ele nunca pensou a psicologia sozinho. Muito pelo contrário, ele estava o tempo todo dialogando com outros campos. Então assim, o pensamento do Jung, ele dialoga com a antropologia, com a história das religiões, com a alquimia, dialoga com a filosofia, com a literatura, com a arte, enfim, e por aí vai. Porque no fundo, o Jung dialoga com uma enorme diversidade de campos do conhecimento humano. E é claro, se você também é alguém que realmente quer levar os seus estudos a sério, com relação à psicologia analítica, então você também, inevitavelmente, e em algum momento desses seus estudos, vai precisar desenvolver uma formação intelectual mais ampla. Porque, veja bem, em certo momento, estudar esse autor também acaba levando a gente justamente para esse tipo de lugar. Então veja, vai precisar se aproximar da filosofia, da antropologia, da sociologia, vai precisar ler sobre essas coisas. E inevitavelmente vai acabar cruzando também com assuntos como a mitologia, a história, a própria arte, a alquimia, enfim, esse tipo de campo. Porque se você também parar para pensar, você vai ver que as ideias do Jung, elas não aparecem do nada, no vazio. Elas fazem parte de uma tradição muito mais profunda, muito mais ampla de reflexão sobre o ser humano, sobre a cultura e também sobre o conhecimento. Então, dito tudo isso, e também por conta disso, eu gosto, de vez em quando, de trazer aqui para o canal algumas conversas que não são diretamente sobre o Jung, mas que são extremamente importantes para quem quer pensar com profundidade. E este é exatamente o espírito dessa série, que a gente está começando aqui agora. Esse conteúdo, inclusive, originalmente, primeiro eu produzo
para um outro canal meu chamado Paulo Máximos, onde eu costumo discutir filosofia, escrita criativa, arte, literatura e muitos outros temas ligados à formação intelectual. E que muitas das vezes não dá para trazer aqui nesse canal, por conta da proposta de cada um. Aqui eu falo sobre Jung, sobre psicologia, e lá, embora a proximidade, eu já falo de outros temas. É uma outra proposta, que de certa forma está bem próximo, mas ainda, de fato, é uma outra proposta. Só que assim, sempre que algum desses temas tem uma relevância maior para quem estuda psicologia analítica, eu gosto de trazer também para cá, para o Jung em Pauta. E um desses temas, sem dúvida nenhuma, é a filosofia. Porque a filosofia, na verdade, está sempre ali, no pano de fundo de muitas discussões que aparecem quando a gente começa a estudar os textos do Jung. Questões sobre conhecimento, sobre cultura, sobre como determinadas formas de pensamento surgem em certas épocas. Tudo isso, em algum momento, acaba tocando o território da filosofia. Então, de vez em quando, eu gosto de fazer exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Escolher um texto, um livro, e tentar ler esse texto com mais calma, sem pressa, tentando entender o que está acontecendo ali, dentro do pensamento daquele autor. Agora, só deixa eu fazer também uma pequena ressalva metodológica, que eu considero importante. Eu não sou um especialista profissional em filosofia. Como eu já disse para vocês, o meu campo de formação é a psicologia. Mais especificamente a psicologia ligada ao pensamento do Jung. Porém, a filosofia também faz parte da minha formação intelectual. E isso já desde muito cedo. Veja, eu leio e estudo filosofia já desde antes da faculdade. E durante a graduação eu tive um contato ainda mais sistemático com vários autores que acabaram se tornando referências importantes para o jeito como eu penso certos problemas. Mas também não só a filosofia. Eu estudei outras coisas também. Mas enfim. Então, quando eu trago filosofia aqui para o canal, a ideia não é fazer um curso acadêmico especializado de história da filosofia. O meu objetivo aqui não é esse. A minha ideia é outra. Ou seja, a minha proposta é abrir caminhos, é apresentar autores que ajudam a ampliar a nossa capacidade de pensar certas questões. Sobretudo questões ligadas à cultura, ao conhecimento e à própria compreensão do ser humano. E tem uma outra coisa que também é importante já deixar clara. Nem sempre os autores que eu vou trazer aqui vão dialogar diretamente com o pensamento do Jung. Então, em alguns casos, até pode existir algum ponto de contato. Mas, em muitos outros, em sua grande maioria, não. Até porque a proposta também não é essa, e tá tudo certo. Como na canção, como 2 e 2 são 5. Porque veja, a ideia aqui não é transformar toda a discussão filosófica em um comentário sobre o Jung. A ideia é, antes de tudo, a gente olhar para esses autores, no que eles estão efetivamente propondo. Tentar entender o problema que eles estão colocando para a gente, o tipo de pergunta que eles estão fazendo e o modo como eles estão tentando pensar essas questões. No fundo, eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês também por uma razão muito simples. Porque eu gosto de filosofia.
é um interesse que já existe antes da minha formação em psicologia e que durante a faculdade acabou se aprofundando ainda mais. Então, assim, de certa forma, essa série também nasce desse lugar, de alguém que trabalha com a psicologia analítica, mas que sempre manteve um interesse muito vivo pelo campo filosófico. E outra, eu entendo que esse tipo de formação intelectual mais ampla, ele sempre acaba sendo valioso também para quem acompanha o canal e se interessa por esse universo de ideias. Penso que algumas áreas e autores têm muito a ver com a proposta desse canal. Jung em Pauta. Então bora lá, gente. Antes da gente começar a entrar propriamente no livro que a gente vai discutir aqui, primeiro eu quero abrir isso propondo uma pergunta para vocês. É uma pergunta bem simples, mas que também é profundamente desconfortável quando a gente realmente leva ela a sério. Então, assim, será que as formas de conhecimento que a gente utiliza hoje, o jeito como a gente organiza o saber, o jeito como a gente classifica o mundo, as perguntas que a gente faz, será que essas coisas sempre existiram da mesma forma? Ou será que aquilo que a gente chama de conhecimento depende, na verdade, de certas condições históricas, que tornam algumas ideias possíveis e outras já praticamente impensáveis? Então segura essa pergunta aí por um tempo, porque a gente vai precisar dela já já. Aí vocês também vão entender o que eu estou falando. Essa é uma das perguntas centrais que orienta o trabalho do Foucault. Só que assim, para a gente entender o porquê ele chegou a formular uma pergunta desse tipo, antes só vamos dar uma olhada na trajetória intelectual dele. Tá, então quem foi o Foucault? O Foucault, ele nasceu numa cidadezinha pequena, bem lá no centro-oeste da França, numa região mais rural. E ele também cresceu no meio de uma família de médicos. Ou seja, no ambiente familiar, o pai dele era médico. Ele tinha uma posição social importante na cidade como cirurgião. E a família do pai dele também já tinha tradição médica antes dele. E inclusive o próprio Foucault depois também chegou a iniciar os estudos dele na área da medicina, antes dele ir de vez para a filosofia. Então, durante a formação dele, o Foucault também estudou psicologia e psicopatologia e até trabalhou em ambientes hospitalares, o que depois, em certa medida, vai ser muito importante para o pensamento dele na filosofia. Só que ao contrário do que todo mundo esperava na casa dele, quando ele finalmente entra na universidade, ele escolhe uma outra direção. Ele vai estudar filosofia. E em uma das instituições mais importantes da França, a l'École Normale Supérieure, que fica em Paris. Um lugar que, inclusive, também se formaram vários outros intelectuais importantes da França no século XX. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty, Deleuze, Derrida. Então, assim, eu só estou trazendo isso aqui porque isso também ajuda vocês a perceber que esse local, ele não é só uma universidade. Ele foi também praticamente um berço da elite intelectual francesa da época. E outra, também tem um detalhe bastante interessante desse período, que também ajuda bastante a gente entender melhor o ambiente que o Foucault entrou. Então veja, lá dentro dessa universidade tinha um certo professor que ele era muito influente entre os alunos. O nome dele eu não vou conseguir lembrar agora,
Mas a questão é que ele era um professor bem popular entre os alunos. Ele era um filósofo marxista e ele organizava alguns grupos de estudo, onde frequentava bastante gente e onde eles também discutiam sobre a obra do Marx. E esses grupos, eles acabaram se tornando um espaço bem importante, um espaço de formação teórica para toda uma geração de jovens intelectuais franceses. Então, durante um certo período, o próprio Foucault também chegou a circular nesse ambiente e até a participar dessas discussões. Mas também é interessante a gente notar que, embora ele tenha passado por esse meio, muito marcado pelo marxismo, o caminho intelectual que ele vai seguir depois é bem diferente. Porque veja, o Foucault ele vai se afastar desse horizonte marxista e procurar um outro tipo de análise. Mas enfim. Então, esse professor, ele não era só um professor comum. Ele também acompanhava de perto vários estudantes dessa escola. Ele meio que orientava, meio que conversava. Ele ajudava a formar os alunos que estavam começando a carreira intelectual. E o Foucault também acabou conhecendo esse cara. Agora, olha só que interessante. Quando o Foucault chegou nessa escola, ele não era visto exatamente como aquele aluno perfeito, estável, que muita gente imagina. Muito pelo contrário. Ele até era extremamente inteligente, isso todo mundo reconhecia. Mas, ao mesmo tempo, ele também era inquieto, provocador. E talvez, por conta disso, ele também passou por alguns períodos pessoais bem difíceis ali dentro da escola. Alguns colegas da época contam que ele era um estudante muito intenso, muito crítico, uma pessoa muito questionadora. E nesse momento, esse professor acabou tendo um papel muito importante na formação dele. Porque foi ele quem ajudou o Foucault a se integrar melhor naquele ambiente. Agora, por que isso aqui é importante? Por que eu estou contando isso aqui para vocês? Porque é aqui, nesse momento, que a filosofia francesa também estava mudando bastante. Ou seja, até então, quem dominava muito aquele cenário era o existencialismo de autores como Sartre, Albert Camus, Beauvoir. Um movimento que inclusive tem raízes mais antigas, que muitos autores fazem remontar a Kierkegaard no século XIX. Jung em Pauta. Só que o pensamento do Kierkegaard ele é um pouco diferente, porque nele a reflexão existencial ela ainda está muito ligada a questões religiosas, à relação do indivíduo com Deus. Enquanto esses autores franceses depois, eles vão desenvolver versões mais seculares do existencialismo. Então assim, aqui nesse período, uma geração mais nova também começava a procurar outros caminhos. Ou seja, eles começavam a se interessar mais por entender como os sistemas de pensamento se formam, como certas ideias aparecem em uma época e não em outra. E é exatamente nesse tipo de debate que o Foucault vai se formar. Então perceba o ponto. Quando o Foucault ele chega na École Normale, ele não entra só numa universidade importante. Ele entra exatamente no meio de um ambiente intelectual que estava em plena transformação. E é ali, no meio dessas discussões, dessas leituras, no meio dessas disputas de ideias, que o pensamento dele começa aos poucos a tomar forma.
Então, gente, quando a gente olha para essa época e para esse ambiente intelectual onde o Foucault se forma, a tradição filosófica francesa, o pensamento do existencialismo, as novas discussões que começam a surgir na linguística, na antropologia, começa a aparecer também um tipo de pergunta filosófica bastante específica. Porque veja, até então, grande parte da filosofia estava muito mais preocupada, principalmente com uma questão clássica, a questão da verdade. Ou seja, o que é verdadeiro? O que é falso? Como a gente pode justificar racionalmente um conhecimento? Essa é uma pergunta muito antiga e ela também permeia praticamente toda a história da filosofia, desde a filosofia grega até o pensamento contemporâneo. Só que o Foucault, ele começa a fazer um pequeno deslocamento nesse jeito de pensar o problema. Então, assim, em vez de só perguntar se uma ideia é verdadeira ou falsa, ele agora começa a perguntar uma coisa um pouco diferente. Ele começa a perguntar como certas formas de conhecimento se tornam possíveis em uma determinada época. Ou, colocando isso de uma forma ainda mais direta, por que determinadas perguntas fazem sentido em um período da história, enquanto outros períodos elas simplesmente não aparecem? Vocês percebem a mudança? Aqui, o foco da investigação começa a se deslocar. Em vez de analisar apenas o conteúdo das teorias, o Foucault agora ele passa a investigar também as condições históricas que tornam essas teorias possíveis. Só que assim, isso também não significa dizer que para ele a verdade seria apenas uma opinião relativa. Essa é uma leitura bastante simplificada do pensamento dele, inclusive. E que não corresponde ao que ele efetivamente está fazendo aqui. O que interessa para o Foucault aqui é outra coisa. Aqui ele quer entender como se formam historicamente os sistemas de saber, dentro dos quais certas afirmações passam a ser consideradas verdadeiras, científicas ou legítimas. Ou seja, a pergunta dele não é só isso é verdadeiro ou isso é falso. A pergunta é muito mais em que tipo de campo de saber uma afirmação como essa pode aparecer e fazer sentido. E é justamente aqui que aparece um conceito que depois vai ser muito importante na obra dele. O conceito de discurso. Agora, é importante também a gente tomar um pequeno cuidado aqui com a palavra. Quando o Foucault fala em discurso, ele não está falando simplesmente de linguagem no sentido cotidiano. Como se discurso fosse apenas alguém falando alguma coisa. Para ele, discurso significa algo bem mais amplo. Discurso é um conjunto de práticas, de conceitos, regras de formação, modos de enunciar que organizam um determinado campo de saber. Por exemplo, se você pega áreas como a medicina, a economia, a própria psicologia, a criminologia, cada uma dessas áreas ela possui formas específicas de descrever o mundo, de formular problemas e também de produzir explicações. E outra, essas formas de falar sobre o mundo, elas não surgem simplesmente porque um autor decidiu inventar elas. Elas aparecem dentro de estruturas históricas de saber, que tornam certos tipos de afirmação aceitáveis, plausíveis ou científicas em uma determinada época. Então percebam um ponto. O que interessa para o Foucault
não é apenas analisar as teorias que os autores defendem. O que interessa para ele é investigar o campo histórico, que torna essas teorias possíveis. É como se ele estivesse perguntando o seguinte: quais são as regras, muitas das vezes invisíveis, que organizam aquilo que uma época consegue pensar? E é exatamente para investigar esse tipo de questão que o Foucault desenvolve aquilo que ele chama de método arqueológico. Então veja, assim como um arqueólogo escava diferentes camadas do solo para descobrir civilizações antigas, o Foucault ele tenta escavar as camadas históricas do pensamento, digamos assim. Isto é, em vez de contar a história das ideias como uma sequência linear de autores que vão aperfeiçoando teorias anteriores, o Foucault ele tenta mostrar para a gente que muitas das vezes aquilo que acontece na história do conhecimento são mudanças profundas nas próprias condições de pensamento. Mudanças, inclusive, que alteram o modo como os problemas são formulados, o jeito como os objetos são definidos e até mesmo o tipo de pergunta que pode ser feita. Essas estruturas históricas mais profundas do pensamento, elas são aquilo que o Foucault vai chamar de episteme. A episteme, em termos mais simples, ela é o conjunto de condições históricas que organiza aquilo que uma época considera conhecimento válido. Ou seja, cada período histórico possui certas formas de racionalidade, certos modos de classificar o mundo e certas maneiras de produzir verdade. E é justamente isso que o Foucault tenta investigar. E não só o que os autores disseram, mas quais foram as condições históricas que tornaram possível dizer aquilo. Então, percebam o movimento geral da investigação dele, do Foucault. O foco, ele deixa de ser apenas a consciência do sujeito que pensa e passa a incluir também o sistema histórico de saber dentro do qual esse sujeito está inserido. E é exatamente esse tipo de investigação que vai aparecer na obra dele com uma frequência bastante acentuada na década de 60. É nesse momento que o Foucault começa a desenvolver de forma mais sistemática essa análise histórica dos saberes. E é também justamente dentro desse projeto intelectual que se encontra o livro que a gente vai começar a discutir agora. Porque nesse livro o Foucault tenta mostrar de forma bastante detalhada como certas formas de pensar o mundo surgem, se organizam e, eventualmente, desaparecem ao longo da história. Young em Pauta. Psicologia analítica acima de qualquer suspeita. Então, gente, até aqui eu ainda estava tentando preparar um pouco o terreno para vocês, situando o autor, explicando o porquê esse tema é importante, esse tipo de coisa. Mas agora a gente começa de fato a olhar para o texto escolhido, que é o livro As Palavras e as Coisas, do Michel Foucault. Então agora a gente finalmente chega no livro que eu quero discutir aqui com vocês. Então assim, alguns comentadores do Foucault, eles organizam o trabalho dele em diferentes momentos, em diferentes fases. E eu acho isso muito bacana para a gente poder situar esse livro dentro do percurso intelectual do autor. Mas vejam bem, embora a gente costume chamar essa organização de fases, também é muito importante a gente ter uma clareza aqui. Essa divisão que os comentadores dele faz, essa é uma divisão didática. E ela só serve para facilitar a nossa compreensão. Ou seja, ela não é uma coisa rígida e nem muito menos uma sequência linear dentro do trabalho do Foucault. Não é o Foucault que faz isso de caso pensado dentro do trabalho dele. Então, dito isso,
de modo geral, a gente já pode identificar, lá por volta dos anos 60, um primeiro momento, uma primeira fase do Foucault, chamada de arqueológica. Aqui nesse primeiro período, ele está tentando entender as condições históricas que tornam certos saberes possíveis. Ou seja, aqui ele não está olhando só para as ideias isoladas, mas especificamente para as regras, muitas das vezes invisíveis, que em cada época definem o que pode ser pensado, o que pode ser dito e o que pode ser aceito como verdadeiro. Mas a gente vai falar mais disso daqui a pouco. Agora, já nos anos 70, existe uma mudança importante e que costuma ser chamada de abordagem genealógica. Então, assim, aqui nesse período, o Foucault ele passa a enfatizar a relação entre saber e poder. E ele faz isso mostrando para a gente como é que os discursos não só descrevem a realidade, mas também participam da produção de práticas, de normas e de formas de subjetivação. Isto é, como eles não só limitam, mas também constroem os sujeitos. E por fim, a gente tem os anos 80, onde a atenção do Foucault ela é toda direcionada para aquilo que ele mesmo vai chamar de práticas de si. Aqui, o Foucault ele investiga como os indivíduos se constituem como sujeitos ao longo da história, sobretudo a partir da ideia de cuidado de si, e também sem que isso signifique um retorno a uma ideia fixa ou essencial de sujeito. Então, gente, o livro que a gente vai usar aqui, As Palavras e as Coisas, ele foi publicado em 66 e ele entra exatamente nesse primeiro período, o período arqueológico. E esse é um livro que, para quem está tendo um primeiro contato, uma primeira aproximação com o trabalho do Foucault, ele pode até causar um certo estranhamento no início. Sobretudo quando, nessa primeira aproximação, você também já se depara com o primeiro capítulo, que para alguns costuma causar essa impressão de ser um capítulo mais denso, um capítulo mais difícil de acompanhar. E isso também, muitas das vezes, acaba afastando o leitor já logo de cara, já logo no começo. Só que assim, ao longo do nosso percurso aqui, a gente também vai perceber que essa dificuldade inicial, ela não significa que o livro seja inacessível. Na verdade, o que existe é um jeito específico de leitura que esse texto precisa. E é justamente por isso que eu estou propondo esse vídeo, como uma espécie de orientação de leitura, para ajudar você a entrar nesse livro com mais segurança e mais clareza do que está sendo feito ali. Então veja, quando a gente começa a ler o Foucault, em termos gerais, ou seja, independente do livro que você escolha começar, uma outra coisa que também pode trazer um pouco de dificuldade para a nossa leitura é a própria escrita desse autor. E existe até uma ideia que circula bastante de que ele escreveria dessa forma de propósito, quase como se ele quisesse afastar certos leitores, ou tornar o texto menos acessível. O que é um absurdo, porque essa interpretação, embora ela pareça fazer sentido num primeiro momento, ela é na verdade só uma simplificação. Porque o que realmente está em questão na escrita do Foucault é algo muito mais sério, muito mais profundo inclusive. Veja, ele não está simplesmente apresentando ideias dentro de uma linguagem neutra ou transparente. Muito pelo contrário, ele está o tempo todo tentando questionar justamente as formas de pensamento que estruturam o jeito como a gente entende o mundo.
E isso cria um problema importante para ele. Porque assim, a nossa linguagem comum, ela já carrega certas pressuposições, como a ideia de sujeito estável, por exemplo, de verdade como algo dado, ou de conhecimento como simples representação da realidade. Só que o Foucault, ele está justamente colocando tudo isso em xeque. Então, diante disso, ele também se vê diante de uma espécie de impasse. Ou seja, como criticar essas estruturas usando uma linguagem que já foi construída a partir delas? Como fazer isso? E é aí que a escrita dele ganha essa forma mais densa, às vezes até mais tensa e, em certos momentos, até estranha. Por que não? E não porque ele queira dificultar o acesso, mas muito mais porque ele está justamente tentando escapar de formas prontas de pensar. Além disso, o estilo do Foucault ele também é influenciado por uma tradição filosófica francesa muito rigorosa do ponto de vista conceitual. E também por autores que trabalhavam justamente com a ideia de ruptura, no modo de produzir conhecimento. E existe ainda um diálogo com abordagens mais estruturais, que deslocam o foco do indivíduo para sistemas e relações mais amplas, o que naturalmente torna a exposição menos direta e mais analítica. E ao mesmo tempo também existe nele uma dimensão literária, um cuidado com a forma do texto, com imagens, com estruturações que provocam estranhamento, como por exemplo, já logo na abertura de As Palavras e as Coisas, onde ele também dialoga com escritores como Jorge Luis Borges. Inclusive, As Palavras e as Coisas começam com uma referência famosa a Borges. Então, como vocês podem ver, isso explica passagens mais enigmáticas, o uso de imagens conceituais, abertura que causam estranhamento e por aí vai. Então, no fundo, o que a gente precisa entender é o seguinte: a escrita do Foucault ela não é difícil por uma simples aleatoriedade. Só que assim, também não é uma estratégia de exclusão. Ela é, na realidade, uma consequência do tipo de problema que ele está tentando pensar. E talvez a melhor forma da gente pensar isso seja a seguinte: ele não escreve desse jeito para afastar o leitor. Ele escreve assim para impedir que a gente entenda rápido demais. Porque para ele isso é um problema. Veja, o Foucault ele sabia que se ele escrevesse de forma totalmente direta, ele seria absolvido muito rápido. Isso é, interpretado dentro de categorias tradicionais e, no fundo, neutralizado. E tem uma coisa muito interessante também sobre a minha relação com esse livro, sobre o meu primeiro contato com ele. Só para vocês terem uma ideia, eu me lembro que em uma determinada fase da minha vida, e a primeira vez que eu peguei esse livro do Foucault para ler, eu estava na Universidade de Guarulhos, na UNG, para quem conhece. Eu lembro que eu precisava passar um tempo ali, no pátio da universidade, porque eu estava aguardando uma pessoa finalizar uma prova. E então eu fiquei ali, aguardando. E eu peguei e fui até a biblioteca e loquei um livro para poder ler. Mas para poder passar o tempo mesmo. E eu escolhi exatamente esse livro, As Palavras e as Coisas, do Foucault. E eu também me lembro que a primeira vez que eu abri esse livro e comecei a destrinchar ele ali, já logo no primeiro capítulo, eu lembro que já logo ali eu me senti completamente perdido no que estava rolando dentro do texto. Porque veja, o Foucault ele já abre esse primeiro capítulo falando de uma pintura. Só que assim, a questão é que ele não está propondo ali uma análise estética, artística.
O que ele está propondo para a gente é uma outra coisa. E isso acaba confundindo um pouco, porque você fica meio que sem entender exatamente o que ele está propondo. Então, nesse primeiro momento, você meio que lê o capítulo quase que inteiro e tem essa sensação de não estar entendendo. Bom, pelo menos comigo foi o que aconteceu. E outra, como eu acabei de mostrar para vocês, a linguagem do Foucault, para quem não conhece, ela às vezes é bastante densa. Ela é uma linguagem que ela vai te provocando. E você meio que não... Você vai meio que se sentindo perdido ali, sabe? Ainda mais que isso já tem um bom tempo, o quê? 2 décadas e pouco? Sei lá, já quase 2 décadas pelo menos. Que isso... A primeira vez que eu peguei nesse livro. Então, é essa lembrança que eu tenho dessa minha primeira impressão desse livro. Esse primeiro choque, que inclusive até me fez devolver o livro. Nem terminei de ler, eu devolvi o livro. Eu não li ele daquela vez. Eu só li mesmo o primeiro capítulo e saí meio sem entender o que eu tinha visto. E depois eu voltei a insistir, mas só algum tempo depois. Bom, gente, é isso. Agora, o ponto aqui é que quando eu comecei a ler o início desse livro, já logo de cara, eu também percebi que o Foucault ele não começava discutindo um conceito filosófico e nem apresentando uma tese. Ou seja, ele não começa formulando diretamente um problema teórico, mas ele começava descrevendo uma pintura. E isso, naquele primeiro momento, me deixou bastante confuso. Porque eu lembrava, assim, bem vagamente, de já ter visto aquela imagem em algum lugar. Mas mesmo assim, eu não sabia exatamente de quem era o quadro, qual era o contexto dele. E, sobretudo, eu ainda não estava entendendo por que um livro de filosofia começaria justamente por aí. Eu pensava, tá, mas por que ele está começando com uma pintura? Pô, tem alguma coisa errada. Nesse mato tem Papai Noel. E só depois, voltando no livro com mais calma e avançando na leitura, foi que essa escolha começou a fazer mais sentido. Porque veja, aquela pintura, ela funciona quase como uma porta de entrada para o problema, né, que o Foucault quer discutir ao longo do livro. E é justamente por isso, né, que eu vou fazer aqui com vocês exatamente o mesmo movimento que ele faz no começo do texto. A gente vai começar olhando para essa pintura. Agora sim, a ideia aqui também não é a gente fazer uma discussão de história da arte. E nem muito menos interpretar simbolicamente o quadro. Porque veja, como eu já disse para vocês, a proposta do Foucault aqui, ela não é essa. A proposta é a gente observar a cena com atenção. Ver quem aparece ali. Como os personagens estão distribuídos. Quem olha para quem dentro da cena. Tá, mas por que simplesmente observar os olhares dentro de uma pintura seria filosoficamente relevante? Pois é justamente isso que o Foucault quer mostrar. Porque pouco a pouco também começa a aparecer ali uma estrutura bastante curiosa. Um tipo de jogo entre olhar, aparecer e representar. E é justamente desse jogo que o Foucault vai partir para construir o argumento dele com relação ao livro. Então, a pintura que ele escolhe para fazer isso, ela se chama Las Meninas,
um quadro pintado no século XVII pelo pintor espanhol Diego Velázquez. Agora, só para vocês terem uma ideia, sempre que eu estudo um material, eu quase nunca faço isso pesquisando só uma única fonte. Eu leio textos, artigos, outros autores, vejo aulas, vídeos, falo com pessoas, releio a obra, enfim. E nessas minhas andanças, eu meio que percebi, ressoando, um tipo de leitura relativamente comum, sobretudo em conteúdos mais introdutórios, que de certo modo tenta aproximar as palavras e as coisas da forma de um romance de tese. Veja, o que eu estou tentando dizer é que a ideia seria mais ou menos a seguinte: o Foucault, ele abre o livro dele com a análise de Las Meninas, certo? E isso, para quem só está chegando, já seria uma baita de uma pancada, porque, como eu estou explicando aqui, tem toda uma questão ali naquele primeiro capítulo. Então, assim, essas pessoas, elas defendem a ideia de que o Foucault, ele abre o livro e ali ele apresentaria uma espécie de tese. E o restante da obra funcionaria mais como o desenvolvimento dessa tese. Só que assim, isso é até uma boa intuição, mas é conceitualmente impreciso. E por que isso é impreciso? Isso é impreciso porque o problema dessa leitura, ele é bem sutil. E porque ele projeta sobre o Foucault uma estrutura que ele está justamente tentando desmontar. Quer dizer, no romance de tese, você tem um autor que ele já sabe onde ele quer chegar. Ele possui uma posição, uma ideia central e organiza toda a narrativa como demonstração dessa ideia dele. Existe uma intencionalidade demonstrativa ali. Ou seja, o texto conduz o leitor a uma conclusão previamente estabelecida. O Foucault não está fazendo isso. A análise de Las Meninas não é a apresentação de uma tese. Ela é, na verdade, e como eu estou explicando, uma espécie de cena inaugural, uma operação metodológica. O que ele realmente faz ali é tornar visível um problema. O problema da representação. Isto é, quem vê, quem é visto, onde está o ponto de partida do qual a representação se organiza e, sobretudo, o que dentro dela permanece invisível. Entende? Ele não começa afirmando algo, ele começa desestabilizando. Então, as palavras e as coisas também não é um texto que demonstra uma tese. É um texto que constrói condições de possibilidade. Ou seja, o que o Foucault está fazendo ali é o que ele chama de arqueologia. Ele escava os sistemas históricos que tornam possível que certos saberes existam em determinadas épocas. E é aqui que entra as epistemes. Então, assim, o Foucault, ele identifica 3 grandes configurações históricas do saber no Ocidente. Primeiro, a episteme do Renascimento, onde o conhecimento ele se organiza pela semelhança. Isto é, aqui o mundo ele é lido como uma rede de correspondências, signos que refletem outros signos, uma espécie de espelhamento contínuo. Depois tem a episteme clássica, que emerge no século XVII, onde as semelhanças é substituída pela representação ordenada.
Aqui, o conhecimento passa a depender de classificação, de taxonomia, de ordem. Então veja, as coisas devem ser nomeadas, separadas, organizadas em sistemas claros. E por fim, a gente tem a episteme moderna, que surge no final do século XVIII. E é aqui onde vai aparecer o homem. Mas não o homem biológico, e sim o homem como figura do saber. O homem que, ao mesmo tempo, conhece e é objeto do conhecimento. É nesse momento também que surgem as ciências humanas, a psicologia, a sociologia, a economia política, e todas organizadas em torno dessa figura. E o que o Foucault mostra pra gente é que esse homem, ele não é eterno. Ele não está na base de todo o conhecimento. Ele é uma invenção histórica recente. É por isso que, no final do livro, ele pode dizer que o homem é uma figura que pode desaparecer. Perceba, isso não é a conclusão de uma tese anunciada no início. Isso é o efeito de uma escavação. Então, se fosse para formular isso com exatidão, o livro não funciona como um romance de tese. Ele funciona como uma arquitetura arqueológica, porque a análise de Las Meninas não apresenta uma ideia a ser provada. Ela abre um campo de visibilidades e o restante do livro não desenvolve uma tese, mas constrói, camada por camada, os sistemas históricos que tornam possível aquilo que hoje a gente toma como evidente. E é exatamente por isso que eu penso que a leitura em Foucault, ela sugere para a gente um certo deslocamento. Ou seja, nela você não acompanha um argumento rumo a uma conclusão. Com ele você começa a perceber que aquilo que parecia ser a base de tudo, na verdade não passa de algo que foi sendo construído ao longo da história. Agora, claro, tudo isso que eu estou apresentando aqui é ainda um primeiro nível de entrada. Cada um desses pontos, sobretudo a noção de episteme, a arqueologia e o problema da representação, a gente vai precisar dar uma aprofundada melhor. E é isso que a gente vai fazer mais adiante. Retomar, essas ideias com mais precisão conceitual, com exemplos mais detalhados e com leitura direta dos textos. Por enquanto, aqui, o importante é só a gente entender o seguinte. Aqui nesse primeiro capítulo, o Foucault ele não está simplesmente comentando uma pintura famosa do Velázquez. E ele também não está defendendo uma tese. Aqui ele está mostrando como aquilo que a gente chama de verdade passa a ser possível. É isso. Então vamos lá, vamos voltar aqui para a descrição do quadro. Então veja, a cena ela mostra um ambiente da corte espanhola. No centro da pintura aparece a infanta Margarida, a filha do rei, e ela está cercada pelas damas de companhia dela, as chamadas meninas, que dão nome para o quadro. Ao redor delas também aparecem outras figuras da corte. 2 anões, um cachorro deitado no chão, algumas pessoas no fundo da sala, e o próprio Velázquez também aparece dentro da obra, trabalhando bem de frente de uma tela enorme. Então, à primeira vista, isso tudo parece só uma cena da vida no palácio. Mas o que interessa para o Foucault não é simplesmente a história da corte espanhola. O que interessa para ele é o jeito como essa cena está organizada. E é justamente isso que ele começa a examinar, já logo na abertura do livro. Então agora, é exatamente isso que a gente vai fazer também. A gente vai voltar para o quadro e a gente vai
começar a observar essa cena com um pouco mais de cuidado. Young em Pauta. Então vamos lá, gente. Vamos olhar isso um pouco mais de perto. Bora lá. Então, assim, uma das primeiras coisas que chama a nossa atenção é que o próprio pintor, ele também aparece dentro da cena. Ele está de pé, de frente para uma tela bem grande, e na mão direita dele, ele está segurando um pincel. Na esquerda, a palheta. Mas tem um detalhe bastante curioso aqui. O gesto dele parece interrompido. Ou seja, é como se ele tivesse parado por um instante no meio da pintura. E é aí que vem a pergunta: para onde ele está olhando? Porque se você observar com cuidado, você também vai perceber que o olhar do pintor, ele não está voltado para dentro da sala. Ele está olhando para fora da pintura, para um ponto que a gente não vê. E aqui também aparece uma outra questão interessante. O que existe nesse espaço que está fora do quadro? Agora, pensa um pouco nisso. Se o pintor está olhando para fora da pintura e a gente está exatamente diante dela, então existe uma possibilidade interessante aqui. Não é isso? Então, assim, é como se o olhar dele atravessasse o quadro e viesse na nossa direção. Isto é, o lugar para onde o pintor olha coincide com o lugar onde também está o espectador. Só que a situação fica ainda mais interessante quando a gente percebe um outro detalhe. A tela em que o pintor está trabalhando, ela aparece dentro da própria pintura. Inclusive, ela ocupa quase toda a lateral esquerda do quadro. Só que tem um problema. Essa tela está virada de costas para a gente. Então veja a situação. A gente vê o pintor, vê o gesto de pintar, mas a gente não vê aquilo que ele está pintando. A pintura que deveria aparecer ali, ela está completamente escondida. E isso levanta uma outra pergunta. Por que o Velázquez esconde justamente a imagem que ele está pintando? Então, repara só no que está acontecendo. O quadro mostra o pintor, mostra o ato de pintar, mas esconde a pintura que está sendo feita. Existe ali uma espécie de ponto cego, certo? E é justamente nesse ponto que o Foucault começa a prestar mais atenção. Porque se o pintor olha para fora da tela e se a gente ocupa esse espaço diante dela, então, de certa forma, a gente está ocupando o lugar de quem está sendo pintado. Ou seja, o espectador ele começa a ocupar o lugar do modelo. Agora observa uma outra coisa. Dentro da sala aparecem vários personagens, mas quando você acompanha a direção dos olhares delas, você percebe uma coisa bem curiosa. Você percebe que muitos desses personagens também estão olhando para frente, para o mesmo lugar para onde o pintor está olhando. Ou seja, todos esses olhares convergem para um ponto fora da pintura. E esse ponto, novamente, coincide com o lugar do espectador. Só que agora entra um outro elemento que muda completamente essa cena. Lá no fundo da sala, na parede, existe um pequeno retângulo luminoso que, quando a gente olha ele com mais atenção, a gente também percebe que aquilo não é um quadro, mas sim um espelho. E dentro desse espelho aparecem duas figuras: o rei da Espanha, Felipe IV, e a rainha, Mariana de Áustria, a esposa dele. Tá, então, se o espelho mostra o rei e a rainha,
Onde exatamente eles estão? A resposta é o que mais surpreende. Eles não estão dentro da cena representada no quadro. Na verdade, eles estão fora da pintura, diante do pintor, exatamente no lugar onde está o espectador. Entendeu? Então é aí que a estrutura da cena começa a se revelar. O pintor olha para o modelo. O modelo, ele está fora da pintura. E o espectador ocupa exatamente esse lugar. Isto é, quem observa o quadro acaba sendo incluído dentro da própria estrutura da representação. E é justamente por isso que o Foucault se interessa tanto por essa pintura. Porque ela revela um jogo muito mais profundo. Um jogo entre quem vê, quem aparece e quem é representado. E nesse jogo, nenhuma posição é completamente estável. O pintor está dentro da pintura, mas olha para fora dela. O modelo está fora da pintura, mas aparece no espelho. E o espectador, que pensa que está só olhando, acaba ocupando também o lugar de quem está sendo olhado. Vocês entendem? Agora, finalmente aparece a pergunta filosófica que interessa para o Foucault. O que essa pintura revela sobre o jeito como a representação funciona? Veja, se a gente organiza tudo aquilo que a gente viu até agora, a gente também percebe que a representação envolve uma certa disposição de posições. De novo, existe quem pinta, existe aquilo que é pintado, existem as figuras representadas dentro da cena e existem também o lugar de quem observa. Quer dizer, pensa, por exemplo, numa fotografia. Existe quem tira a foto, existe aquilo que está sendo fotografado, existe a imagem que aparece na fotografia e existe quem olha a fotografia depois. Isto é, representar aqui não é simplesmente copiar o mundo. Representar aqui significa organizar uma relação entre aquilo que a gente vê, aquilo que a gente mostra e aquilo que a gente toma como objeto do conhecimento. E é justamente a partir daí, desta constatação, que vem a pergunta central do livro. Será que todas as épocas pensaram essa relação entre aquilo que a gente vê e aquilo que a gente conhece do mesmo jeito? Ou será que cada período da história organizou de forma diferente aquilo que pode ser visto, escrito e pensado? Então, assim, gente, é exatamente essa investigação que as palavras e as coisas vão desenvolver. Ou seja, o quadro Las Meninas, e como eu já disse, ele funciona como uma porta de entrada para o problema central desse livro. Como diferentes épocas organizaram a relação entre as palavras que a gente usa para falar do mundo e as coisas que a gente acredita conhecer nesse mundo. E para aumentar a desgraça, o Foucault ainda vai e me faz outra pergunta, agora ainda mais importante. Se a forma como a gente representa o mundo muda ao longo da história, será que aquilo que a gente considera conhecimento também muda? Bom, gente, é isso. Acho que deu para entender, né, o que o Foucault está fazendo aqui com relação a esse quadro. Quer dizer, assim eu espero que vocês tenham podido entender essa minha exposição. Porque pode acontecer de alguém sair daqui achando que ele está só simplesmente comentando uma pintura famosa do Velázquez. Mas claro, vocês já perceberam que não é isso, certo? Porque
o que eu busquei mostrar para vocês aqui não é isso. O quadro ali, ele aparece mais como um recurso, um ponto de partida. Ele serve para mostrar de forma concreta, visível, uma coisa que normalmente a gente não percebe. Que cada época organiza de um jeito próprio aquilo que pode ser visto, ser escrito e ser pensado. Agora, por que o Foucault começa o livro mostrando isso? Porque existe uma suspeita que orienta toda a investigação dele. Ele desconfia que aquilo que a gente chama de conhecimento, aquilo que parece tão natural, tão evidente para a gente, na verdade depende de certas formas históricas de pensamento. Ou seja, o que conta como saber em uma época pode não fazer o mesmo sentido em outra. Então, o que ele quer investigar ao longo do livro é justamente isso. Como essas formas históricas do saber surgem, como elas se organizam e eventualmente desaparecem. E é por isso que ele começa com este exemplo. Porque olhando com atenção para aquela cena, ele também já começa a mostrar para a gente uma coisa importante. Que existe uma certa ordem invisível organizando aquilo que pode aparecer como conhecimento em um determinado momento da história. E é justamente essa estrutura que ele vai investigar ao longo do restante do livro. Bom, gente, é isso. Para esse primeiro vídeo, para essa abertura, eu acho que já deu para a gente sentir o terreno, certo? Já deu para entender o tipo de pensamento que o Foucault está propondo aqui nesse começo. Agora, as outras questões, os conceitos mais pesados, digamos assim, esses a gente vai destrinchando nos próximos vídeos. Até porque aí já vai ser necessário mais tempo, mais precisão. Agora deixa eu te pedir uma coisa. Se esse conteúdo fez algum sentido para você, se de alguma forma ele contribuiu para a sua formação intelectual ou algo do tipo, então já deixa o seu like, se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu, e sobretudo, comenta aqui embaixo. Me ajuda a fazer desse canal uma grande comunidade de estudos. Se tiver dúvida, se alguma coisa não ficou clara ou até se você quiser tensionar alguma ideia, comenta, porque isso aqui também cresce com a tua participação. E já aproveita e me segue lá no Instagram também. O link está aqui na descrição. Sim, e outra coisa importante, eu vou deixar também todos os links dos livros que eu estou usando aqui no vídeo como apoio. Então, se você quiser se aprofundar ou até dar uma força para o nosso projeto, pode acessar e comprar por ali, pelo nosso link. No mais, a gente se vê no próximo vídeo. Jung em Pauta. Psicologia analítica acima de qualquer suspeita.